Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito e também professor do IBGC nos cursos de formação de conselheiros. Minha convidada de hoje é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo e é uma honra tê-la aqui no podcast. Stella Campos, editora de carreira e colunista do Valor Econômico. Stella, seja super bem-vinda ao Conversas com Propósito. Muito obrigada, André. É um prazer estar aqui contigo. Muito bacana a proposta do seu podcast. Fiquei muito animada de participar. Muito bom. Você sabe que é uma responsabilidade, né, para mim, entrevistar uma pessoa com tanta bagagem em entrevista. Nós vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais completa da tua história, que é tão interessante, e aí a gente já vai engatar no nosso bate-papo. Stella é editora de carreira no jornal Valor Econômico e Valor Online. Escreve a coluna Trabalho SA sobre gestão de carreiras, apresenta um podcast CBN Professional, o qual também coordena. Foi curadora de conteúdo do curso Masterclass Executivo de Valor, realizado pelo Valor e FGV, idealizadora do Prêmio Executivo de Valor e coeditora dos anuários Valor Carreira, Executivo de Valor e Mulheres na Liderança, é também autora do livro Guia Valor Econômico de Desenvolvimento Profissional. Ela trabalha no Valor há mais de 25 anos e, antes disso, construiu sua carreira como jornalista em grandes veículos de comunicação como Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, Rádio Eldorado, Revista Exame e SBT. Além disso, Stella é cantora e compositora, ex-líder da banda indie Lara Hanuska, ex-membro do Funziona Senza Vapore, ex-participante do movimento Mangue Beat, inclusive foi chamada de Billie Holiday de garagem por ninguém menos que Chico Science. Uau! Compositora, multi-instrumentista, tem 6 álbuns lançados com composições próprias e com remixes de suas músicas feitas por DJs. Já fez trilha para cinema e até para séries da HBO. Formada em jornalismo pela Casper Libero, possui certificação pela Sunpose em gestão de negócios e empreendedorismo e recentemente concluiu um programa internacional na UBC Sauder School of Business em Vancouver, no Canadá, na temática de liderança e impacto. A Stella é casada há quase 30 anos com Luciano Buarque de Holanda, pernambucano, crítico musical e de séries. É mãe do Vitor, de 21 anos, estudante de design de produtos, que também está desenvolvendo o seu próprio trabalho musical com o codinome Koigo. No seu tempo livre, a Stella gosta de experimentar comida de países diferentes, com uma queda especial pela comida asiática. Somos dois, viu, Stella? Ouvir e pesquisar música, ler, ir ao cinema e, sempre que possível, compor e escrever histórias. Eu acho que a gente vai ter que marcar um segundo momento aqui de gravação, que tem muita coisa para a gente falar, mas vamos lá. De novo, muito obrigado. Eu queria sempre, todos os meus episódios aqui, Stella, eu começo pedindo para que o meu entrevistado traga um momento, um trecho da sua história que tenha sido marcante e que ajudou a definir quem ele ou ela é hoje. Qual seria esse momento que você poderia trazer para a gente? Olha, são muitos os momentos, né? Porque, como você viu, minha história é picotada em várias áreas diferentes. Mas eu acho que o momento marcante foi o momento em que eu decidi voltar para São Paulo. Eu estava passando 6 anos em Recife. Além de você conhecer o seu marido, então? Isso, eu trouxe ele comigo. Aham. A gente é parceiro musical, inclusive. E eu passei 6 anos lá experimentando a vida, né, de musicista, que era um sonho que eu tinha e tal. E foi muito legal, muito transformador. E eu acho que o momento bacana foi o momento da minha volta. Foi quando eu entrei no projeto do Valor. Era um projeto iniciante. Isso foi em 2000. Então, assim, participar de um projeto novo, retomar toda a minha história, né, com o jornalismo, de uma outra forma, nascendo uma pessoa diferente, né, do que eu tinha ido para Recife, eu passei 6 anos lá. Então, para mim foi um momento super marcante, me reintegrar nesse mundo, né, e por coincidência quis escrever sobre carreiras, né, depois percebi que eu estava afastada disso e retoma meu começo lá, né, na Gazeta Mercantil, que eu escrevi uma coluna que chamava Carreiras, que é uma curiosidade, assim. Então foi um momento bastante marcante para mim, foi um desafio pessoal
e foi voltar com um olhar diferente, sabe, para o jornalismo, um olhar mais maduro, um olhar com muitas outras vivências, né? Então, eu acho que isso foi uma reintrodução ali numa outra profissão, na minha profissão de origem, mas de uma maneira diferente e que eu acho que isso marcou muito a minha volta, assim. E de onde vem a fagulha original para você querer ser musicista, para você ser cantora, compositora? Olha, essa fagulha sempre existiu, tá? Eu acho que eu tenho uma foto emblemática que um dia posso te mostrar, André, que sou eu com 3 anos de idade, com uma camisa de uma gola rolê, né, que chamava, Claro. sainha de crochê, pernas cruzadas e uma guitarrinha em punho, muito séria, cantando na festa da família, então assim, isso eu tinha 3 anos. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei, eu acompanhava muito música, eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão mais velhos, eh, né, que eles, eu acompanhava os compactos, né, que eles guardavam em casa, sozinha ia lá e ouvia. E a minha irmã tem toda uma cultura muito pop, né, então era Beatles, era coisas assim muito da parada, e o meu irmão era mais sofisticado, assim, no sentido de ser ele me deu o meu primeiro LP, que era de rock, assim, tipo progressivo, então do Yes, sabe. Ele trazia era isso, e ele era muito, gostava muito de jazz. E a minha mãe gostava de música também, então a gente tinha essa coisa musical de apreciar a música, meu irmão tocava piano, mas de uma forma amadora, jazz e tal, e eu, desde pequena, quis tocar, sempre gostei de tocar. Agora, a primeira vez que eu peguei no instrumento mesmo, foi que eu peguei um violão, né, porque tinha piano em casa, mas eu me recusava, "Quero pegar piano, mãe, eu quero", eu rebeldia desde pequena, sempre fui meio rebelde. Aí eu falei: "Cara, eu queria tocar violão". Aí peguei um violão emprestado, que a minha mãe falou assim pra mim: "Olha, quem toca violão toca mal, tá? É um monte de menina desafinada que a mãe comprou violão e fica lá achando que tá bom". Olha o nível da cobrança. Ó, os tempos seguinte. Aí eu falei: "Ah, não, eu vou pegar emprestado". Aí peguei emprestado, fiquei 1 ano lá. E o que que aconteceu? Isso é uma coisa interessante, um paralelo até sobre carreiras. Como eu não tinha formação, né, não fui estudar violão num começo. Eu Certo. comecei a compor minhas próprias músicas, porque eu tinha muito ouvido. Então eu já comecei compondo, não foi ao contrário. Eu peguei e aprendi sozinha com os caminhos ali do violão. E aí, bom, eu sei que uma hora minha mãe cansou dessa brincadeira, falou assim: "Não, 1 ano você tem que devolver esse negócio, eu vou te dar um violão". Aí ela me deu o violão, aí eu comecei a estudar formalmente, aí fui estudar na escola do Zimbo Trio, depois eu fui estudar violão clássico, e aí a coisa foi, né. Mas foi engraçado, porque essa dificuldade me fez, através da criatividade, começar a fazer minhas próprias músicas, né. Interessante. E quando você volta do Recife, depois de 6 anos, você obviamente já era jornalista, já tinha trabalhado em vários lugares e você ingressa no Valor. O que que você traz na sua bagagem dessa vivência que modificou a sua lente profissional? Então, eu acho que é isso, né, eu passei primeiro, assim, quando eu volto para trabalhar no Valor, eu tinha tido muitas experiências diferentes, tanto no jornalismo, tinha trabalhado com rádio, com TV, com, enfim, diferentes meios. Em Recife, eu trabalhei, inclusive, como jornalista também. Isso é uma parte da minha história, porque, assim, durante 6 anos eu trabalhei muito com música, mas eu também era locutora das dicas culturais da Rede Globo. Olha. Depois eu passei um tempo que eu trabalhei no SBT, que eu fazia matérias de cultura, Aham, né, que eu tinha o melhor emprego do mundo, eu trabalhava das 6 da tarde à meia-noite, que é onde o sol aham, acha em Recife, aham. pelo amor de Deus, né, é Muito muito calor. quente. E depois eu passei para o Hard News, inclusive, né, Ah, da TV. Então eu trouxe uma bagagem totalmente diferente, né, do que eu tinha, né, eu tinha já trabalhado na Exame, na Rádio Eldorado, tal, mas mas eu trouxe uma. aqui tem um recorte que eu ia te pedir, que é assim, você foi atrás do seu sonho, viveu aquilo tudo com o seu marido,
sai de São Paulo, vai para o Nordeste, e aí você, como pessoa, na sua atuação profissional, o que que você traz de diferente? Então, eu acho que eu, como pessoa, eu volto uma pessoa diferente, né, modificada pela experiência que eu tive e por ter vivido esse sonho todo, né. E foi assim, o meu olhar sobre eu acho que mais do que viver o sonho, viver a música, Sim. é morar num lugar diferente. Eu acho que, assim, o meu olhar sobre uma cultura diferente, que foi a cultura pernambucana, eu era uma paulistinha indo para Recife, o ingressar em um novo grupo, que era o grupo da música, que não era o grupo em que, né, vivenciar esse grupo com olhares diferentes, tudo isso me fez voltar com um olhar diferente para pessoas, muito mais, eh, de entender as pessoas que estão em outros grupos, né, empatia pela coisa da pessoa ser de uma outra cultura, né, o respeito a uma cultura. Você aprende a a reverenciar coisas que você não reverenciava antes, sabe. Que são olhar as pessoas integralmente, né, com entendendo um pouco a influência que elas trouxeram das culturas dela, do meio onde elas vivem, dos grupos a que elas pertencem. Eu acho que isso eu aprendi muito nessa minha volta, sabe. É, muito bacana e veja que realmente tem um paralelo enorme quando a gente pensa no tema da carreira, né, multiculturalidade, empatia, perspectiva ampliada, visão sistêmica. E uma outra coisa que aí, na psicologia, né, eu faço terapia há muitos anos, que é o ir atrás do sonho e ver se a a expectativa que se tem do sonho condiz com a realidade ou não, porque senão fica sempre na fantasia e não vai atrás. E eu vejo isso muito nos profissionais que olham para o lado, a grama do vizinho mais verde. Não, um dia eu vou conseguir ser feliz, um dia eu vou aproveitar a vida, e isso tudo é uma armadilha de fantasia, né, Estela? Eu acho. E assim, na verdade, eu fui atrás do sonho, eu fui concretizar, vivenciar a música dia a dia, né. Aham. Esse é Isso. Então, nunca tinha feito isso, sempre foi paralelo. E aí quando eu volto, eu não abandonei as coisas, né. isso. Eu voltei com o meu primeiro disco gravado, Aham. eu me encontrei na música como a compositora principal, eu já não estava mais na banda, aí já virou uma coisa autoral, né, Certo. que era uma coisa que eu tinha lá de pequena, mas que foi amadurecendo também, né, a gente Uhum. vai mudando. E aí, as coisas foram caminhando juntas, assim, mas eu acho que foi muito importante esse tempo, foi um tempo, assim, que nada pagaria essa experiência para mim, entendeu? Certamente. E o que eu quis dizer é assim, é bancar o sonho e depois trazer para poder conduzir na paralela. Tem muita gente que quer jogar tudo para cima para viver somente o sonho, e aí começa a sofrer com os boletos que não param de chegar, as responsabilidades que a gente tem e etcétera, né. Eu acho que assim, eu voltei de Recife, assim, já uma pessoa mais madura, né, no sentido de eu nunca parei mesmo quando eu estava trabalhando com música lá, eu nunca parei, eu fazia, agenda cultural, porque música no Brasil, André, é muito difícil. Muito. Ou você faz uma coisa que é muito pop ali, cai na graça do povo, né, faz uma coisa ali que não era a minha proposta sempre foi autoral, sempre foi assim, o jornalismo sempre me deu uma grande liberdade, pra eu poder fazer a música que eu quero, do jeito que eu gosto, esse não é o meu ganha-pão. Isso. Então, quando Da você, sua arte, né. né, eu deixo a arte ali no lugarzinho, sabe, imaculado, que é aquela Sagrado. sagrado. Eu me dá uma grande liberdade artística. O fato de eu poder fazer com então isso é uma coisa que eu acho que muito boa para mim. Eu já tive oportunidades lá na minha carreira musical, você canta muito bem, né, você canta jazz e tal, por que você não vai trabalhar sei lá, num hotel, vai fazer com a banda. Não é essa, eu cantei jazz, cantei na noite, fiz essas coisas também, Hã. mas assim, não é isso que eu gosto da música, Eu né, entendo. então, assim, para mim é uma coisa sagrada, é o meu legado ali, quero ter orgulho disso. Tá. Você sabe que eu me conecto com a tua história, porque a minha arte é a palavra escrita. Então eu estou publicando meu terceiro livro,
E eu, quando escrevo os meus livros, eu me coloco num lugar de vulnerabilidade, de entrega que é diferente daquela coisa, né, do dia a dia profissional, e que esse próximo livro ele tem uma entrega assim que, obviamente, o que eu espero é que muitas pessoas leiam, mas é uma expressão que é minha, daquilo que eu acredito de verdade. Então, é sagrado, por isso que eu usei a palavra sagrado, porque é a arte, obviamente, resultado de quem a gente é, mas numa outra avenida, né, da expressão, em paralelo à carreira. Agora, eu tenho que te perguntar, você já entrevistou muitas lideranças de diferentes empresas ao longo desses 25 anos aí de Valor e antes também, mas eu vou ficar aqui nesses 25 anos do Valor, né? Inclusive grandes autores, por isso que eu fiz a conexão aqui com o que eu tanto gosto de fazer, né? Quais são hoje, na tua visão, os maiores desafios dos CEOs nas empresas? Olha, André, eu assim, pelo que eu ouço, né, cada dia eu ouço, mas eu acho que assim, liderar hoje, a pressão por resultados, vamos combinar? Isso sempre existiu, mas eu vejo que toda a questão das mudanças rápidas, da tecnologia, os conselhos em cima, eu acho que a pressão está enorme. Eu vejo assim as pessoas com essa pressão crescente. Eu acho que isso sempre existiu, claro, mas eu vejo isso agora com outros desafios também. Eu acho que assim, você tem uma grande exposição hoje do que os CEOs falam, você tem a questão, né, o surgimento das redes sociais, de toda essa exposição da liderança, tem um preço. Ela é vista não só por pessoas da sociedade, mas pelos funcionários. Então, ele é acompanhado. Ele não participar disso também não pode. Então, assim, ele se vê numa posição em que é necessário se posicionar sobre alguns temas críticos aí para a sociedade, porque senão também ele não, né? Os funcionários mesmos vão falar, poxa, mas, né? É quase que liturgia do cargo, né, quase. Que liderança é essa que não tem coragem, né? A coragem continua sendo um atributo importante. Eu acho que eu vejo e essa questão, né, a gente fala muito da humanização da liderança, né? Isso foi eu sei lá, entrevistando as pessoas, eu acho que a pandemia foi um divisor de águas em algum momento, porque as pessoas se viram em momentos de grande vulnerabilidade e a liderança se via desafiada ali por questões que nunca tinha feito antes, né? Meu Deus, eu tenho que lidar com o luto na minha empresa, eu tenho que lidar com as pessoas mais frágeis, eu tenho que fazer a minha liderança remota, eu tenho que lidar com a minha própria família, eu tenho que lidar com, né? Então, assim, eu acho que isso mudou não só para os líderes, todo mundo foi afetado de alguma maneira, né? Por esse momento, quem viveu isso sabe, daqui a muitos anos a gente vai contar isso, né? E as pessoas não vão saber nem o que foi, mas isso foi muito importante. E eu acho que isso abriu esse olhar um pouco mais. Você tem que falar, as pessoas têm que te ouvir. Então, assim, essa habilidade de tentar se conectar mais com as pessoas, né? De entender quem está ao seu redor. E agora, por outro lado, você tem também, em termos de decisão e tal, a questão da tecnologia mudou também, esse avanço mudou radicalmente quem é o dono da informação, né? Dono da informação somos todos nós, né? Então, você, né, a sua empresa, né, o líder lá, ele sabe hoje que ele não vai ter as respostas, porque não vai mesmo, entendeu? Porque ninguém tem, né? Nem o ChatGPT tem, né? Então, assim, se cercar das pessoas melhor capacitadas, né? Sempre foi uma coisa da liderança, tá? Mas agora, mais que nunca, né, ter a humildade de falar, olha, eu não entendo disso, mas o fulano entende, vamos juntar todo mundo, vamos decidir junto, vamos tentar chegar num acordo aqui do que é melhor para a gente. Então, eu acho que, assim, muitos líderes vão nessa linha, porque é isso que tem que ser, não tem muito, né, o cara que vai lá, claro, em algumas situações onde você precisa decidir rápido, ele vai ser a palavra final, porque tem que ter alguém que tem que assumir ali, ter a palavra final. Mas as decisões compartilhadas, eu vejo um avanço ali de
de ter que escutar os outros, entendeu? Escutar, prestar atenção, porque as coisas mudam muito rápido e se você não se cercar das melhores pessoas, você não vai decidir melhor. Então, assim, eu acho que isso é uma questão. E por último, eu acho que assim, isso, isso aí já é uma opinião pessoal minha, mas eu vejo assim que para o líder, né, para todo mundo que eu entrevisto, o que é mais difícil? É largar o operacional, sabe? Sim. Você assumir o lugar mesmo que você tem que estar. Porque o microgerenciamento é uma doença do mundo corporativo, é o eu acho. Eu acho que sim, eu acho que tem um lado de aquele vício na adrenalina da execução, né? E tem também, eu me lembro de uma frase que é: os líderes eles não são responsáveis pelos resultados, eles são responsáveis pelas pessoas que são responsáveis pelos resultados. Que tem a ver com o delegar, com de fato criar uma estrutura que possa caminhar, né? E que o CEO possa acompanhar, direcionar, inspirar. Agora, tem uma palavra aí que eu acho que é muito importante, que é autoconhecimento, Stella. Uhum. Porque isso está conectado com o sonho, ou o ir para Recife, ou a saúde mental, ou resgatar o que aconteceu na pandemia. Por exemplo, eu perdi meu sogro, né? Eu sou casado há 30 anos, em 6 dias na pandemia. E eu faço questão de falar isso aonde eu vou, porque tem muita gente querendo colocar a pandemia para baixo do tapete e, na verdade, a gente precisa utilizar esse aprendizado para alguma coisa diferente. E passa muito pelo papel dos líderes pensando no tom do topo nas organizações, né? Essa questão do autoconhecimento, eu acho que assim, hoje, até porque a gente está com, né, agendas pesadíssimas, né, como eu falei, a cobrança municipal, e assim, a tecnologia impôs um ritmo de trabalho tão louco que o autoconhecimento faz parte também de você entender que você precisa ter limites, Isso, você tem que impor limites aos limites que você vai impor aos outros. exatamente. Eu acho que assim, não adianta você tem que entender que as pessoas têm limites, entendeu? Porque o que está acontecendo, ontem mesmo eu estava conversando num painel com a CEO da Microsoft, ela estava falando o, o aumento absurdo das reuniões, o aumento absurdo do uso das plataformas. Assim, as pessoas fazem reunião no fim de semana, no domingo, no sábado, elas não têm mais limites, entendeu? As pessoas perderam. Então, assim, o papel da liderança é entender que o limite é para todo mundo, é para ele também e para os outros. E o próprio exemplo que essa liderança dá para a organização como um todo. Então, se ele não parte do exemplo. E outra, né? A gente tem uma frase que é até meio chavão, mas assim, se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar do outro, Exatamente. É. né? E você lembra de alguma história ou entrevista ao longo desses anos, talvez mais recentemente, que transformou a sua visão sobre liderança? Olha, eu fiquei pensando nisso antes, áreas, né? Mas assim, talvez eu vou contar um episódio, tá? Não é nenhum caso, mas é que eu acho que tem a ver com a proposta aqui e que mostra o walk the talk, sabe aquela coisa? A gente faz o que fala, que eu acho que isso é. Eu viajei para fazer uma. Eu ia moderar um painel em Madrid, num evento enorme, assim, tal, 30 mil pessoas, sabe? Uma pessoa da Microsoft, e no final eu ia entrevistar a Susan Dade, que é a Sim. psicóloga de Harvard, é autora ali do Agilidade Emocional, é né, ela é da sul-africana, é uma pessoa muito interessante que eu já tinha entrevistado em outros momentos, mas ela é uma popstar, né? Vamos combinar assim, desse. É uma Ela era, celebridade, né? ela era a principal voz ali daquele evento. Aí o que aconteceu? Eu fiquei com Covid. Cheguei lá, fiquei muito mal. Muito mal. Fiquei, eu tive de ficar trancada no hotel para não passar Covid para o evento e todos os panelistas, todos os jornalistas internacionais. Imagina o estrago, né, que eu ia fazer. E eu fiquei bem mal mesmo, tava, sei lá, com 39 de febre, assim, fiquei doente ali, Bom, resultado, não pude fazer a mediação do painel, porque eu estava doente.
E aí eu ia perder a entrevista com a Susan David, eu ia ter 15 minutos ao vivo com ela, 15 só. Aí eu falei pro pessoal da organização, aí o pessoal da organização falou assim: olha, a Susan falou que ela quer falar com você sim. Ela viu que se você quiser, ela fala por Zoom, porque ela soube que você tá doente, mas que você. Eu falei, eu gostaria de fazer por Zoom. Terceiro dia da Covid já estava um pouco melhor. Eu falei, não, eu adoraria fazer, mas. E aí ela não só fez, como a primeira coisa que ela me perguntou, ela tinha originalmente 15 minutos. Aí ela falou para mim: nossa, eu fiquei sabendo que você tá doente. Como é que você tá? Tô melhorando, tá. Você tá comendo? Posso mandar entregar uma comidinha para você? Olha, Eu falei, você tá no hotel sozinha? Eu falei, tô. Ela falou, vou entregar um negócio para você ficar um pouquinho mais feliz. Mas assim, o cuidado, é isso. veja, no que ela falou comigo, sabe quantos minutos ela fez a entrevista comigo? É, 55. olha só. Então, assim, falando de burnout, falando de não sei o que eu tava realmente estressada também, né? Tudo era uma Não, consequência. sem dúvida. E olha, foi uma entrevista incrível, mas o que me chamou a atenção nesse episódio foi essa humanidade, sabe? Ela não precisava falar comigo. Imagina, tinha jornalistas do mundo inteiro ali. Ela não precisava perder. No final, eu falei, não preciso da comida, tá? Eu não comi. Mas assim, o cuidado, o olhar, sabe? E ela fala sobre isso, sobre gerenciar as emoções, sobre. Então, assim, aquilo me marcou. Eu falei, olha, a pessoa que fala o que faz, né? Assim, ela foi de uma gentileza e ela, assim, poderia não ter feito nada, né? Então, esse episódio me marcou bastante, talvez porque eu estivesse doente, assim. E você acha que ela fez isso porque você já tinha tido uma conexão, você já a tinha entrevistado no passado, ou porque ela ficou impactada por saber que você estava com Covid e não poderia ir para o presencial? Eu acho que foi. Ela não lembrava Então foi. Ela lembrou depois que eu comentei, aí ela foi lembrar. Ela não lembrou, na verdade, durante essa entrevista, ela lembrou depois. E eu mandei a entrevista pelo LinkedIn, ficou publicada depois. E ela falou: agora eu lembrei de você, porque ela entrou no meu LinkedIn e tinha uma foto. Entendi. Ou seja, Não, eu acho que empatia foi no momento, né? Foi genuína mesmo, assim, sabe? Bacana. Eu achei bacana. Muito bom. Falando um pouquinho sobre competências, né? E aí eu vou para o lado das soft skills. O que você considera como as suas principais competências comportamentais e também os gaps ou pontos de atenção que todos temos? Sempre digo, começa com o espelho, por ser jornalista. Olha, eu acho que assim, vamos, vamos falar dos pontos positivos. Primeiro, eu acho que eu tenho um olhar um pouco diferente, na verdade, de muitos jornalistas, porque eu acho que toda a minha bagagem aí diferenciada, né, de artista, de tudo, eu olho muito para as pessoas, né? Eu procuro entender as pessoas e eu sou muito cuidadosa. Acho que essa é uma soft skill, assim. Então, assim, eu escuto muito, eu presto atenção e eu tenho muito cuidado, porque eu acho, quando a pessoa está me dando uma entrevista, ela está se expondo ali, né? Não importa, pode ser de negócios, pode ser o que for. Ela está expondo um ponto de vista, ela está se mostrando né, para a sociedade. Então, eu acho que é uma generosidade da parte da pessoa, sabe? Eu sempre encaro assim. Não é só uma coisa vendedora, né? Tem gente que você sabe, tá lá vendendo peixe e tal, mas não importa. O que eu vou fazer, eu tô expondo. Então, assim, eu tenho que ser o mais verdadeiro naquilo que eu apurei, mais, né, assim, mais legítimo possível, mais, né, verdadeiro mesmo, né? Assim, apurando rigorosamente aí. Mas também tem que ter um cuidado, né, porque o jornalista ele pode escolher, né. É verdade. Pode escolher o que a gente vai escrever, a gente pode escolher o título que a gente vai dar, a gente pode escolher a forma que a gente vai abordar. E eu conheço, sei lá, jornalistas que que e nesse mundo que a gente vive, né, André, onde o título chama atenção, você tem que chamar atenção, você tem que isso é o perigo, né, você cai na mão de alguém ali maldoso, porque não é, às vezes não é pela maldade, é pelo gancho, é para ter mais views. Repercussão.
pela repercussão, é para mostrar que você que fez o furo, e eu nunca fui desse tipo. Talvez esse seja um defeito também, né? Eu não sou a jornalista típica que corre só atrás do furo, sabe? Eu gosto muito mais de escrever histórias. Certo. Talvez porque eu, assim como você, eu gosto de escrever. Então, assim, e gosto de escrever história. Então, um dia ainda vou escrever livros também. Ah, que legal. Você sabe que os meus livros são sempre histórias. Então, meu primeiro livro é a história de um workaholic chamado Joe Labor. Meu segundo livro é a história de uma facilitadora de workshops de carreira chamada Providence, porque no primeiro livro eu recebi feedback das leitoras dizendo que a esposa do Joe Labor sequer tinha nome, e feedback você não discute, você reflete e vê o que você vai fazer com isso. E eu comprei e falei, então meu próximo livro eu vou fazer uma mulher como protagonista. Aí a cada capítulo que eu escrevi eu mostrava para minha esposa e dizia, veja, você se identifica dessa forma. E esse terceiro, o personagem sou eu. Agora sim. Não, agora sim não, eu quero ler os outros. Então tem coisa aí para a gente trocar, porque eu realmente gosto muito de escrever histórias e eu acho que isso cria uma conexão com as pessoas que é diferente. Recentemente eu entrevistei a Annette Simmons, que escreveu aquele livro The Story Factor, aqui no podcast. E a gente falava exatamente sobre isso, essa coisa atávica da época dos homens e mulheres das cavernas, aonde a palavra você somente ouvia. Então a gente fixa boas histórias. Você vai para uma apresentação cheia de estatísticas, você não fixa nada. E aí vai para mitologia, para religião, como forma de as pessoas compreenderem conceitos, né? Você sabe que eu entrevistei recentemente aquela psicóloga Esther Perel, né? Eu assisti. Uhum. E ela fala sobre essa questão das histórias. Ela fala, você não vai ser lembrado pelo cargo que você ocupou, assim, não é isso que vai, mas pela história que você contou, né? Isso fica na pessoa, às vezes você não sabe, o poder das histórias é uma coisa incrível. Ela falou muito sobre isso e ela trouxe uma questão que eu achei interessante, que assim, por que que a gente, nas empresas, não ouve mais as histórias de quem está do nosso lado? Por que que a gente, às vezes, né, separa isso da nossa vida? Porque isso é a nossa vida, as nossas histórias são o que a gente é, né? Então, é interessante, né, pensar um pouco sobre Você isso. sabe que depois que eu li o seu artigo, né, dessa entrevista com a Esther Perel, eu fui buscar entrevistas dela nos podcasts, porque eu consumo muito podcast eu indo para academia, tanto porque é conteúdo interessante, como eu vejo como as pessoas entrevistam. Então eu estou tentando me letrar mais, né, nesse ofício que depois de jovem há mais tempo eu comecei a fazer e gosto muito, né? E eu fico muito impressionado com a sensibilidade e assertividade da Esther. É muito impressionante, porque ela vai falar de relacionamentos conjugais, ela vai falar de relacionamentos entre amigos, numa perspectiva que, sabe, e muito cirúrgica. E eu acho que esse tipo de coisa é o que faz a gente parar, opa, deixa eu ouvir de novo, deixa eu anotar, né? Então, Não, eu acho ela poderosa desse sentido. muito bom. A gente falou um pouquinho sobre pandemia, né? Conversando então você com CEOs, conselheiros, líderes, como é que você tem sentido o olhar dessas pessoas que estão em altos cargos ou nas salas de conselho nas organizações, com a volta do pêndulo para o trabalho presencial e os efeitos disso em relação, por exemplo, a engajamento e gerações mais jovens? Então, eu acho que assim, eu entrevisto muito CEO e CEO, mulher e tal, que acreditam que, assim, olha, basicamente todo mundo acredita que o presencial é muito importante, principalmente para nós jovens. Uhum. Porque eles acham assim, sabe, o mais jovem tem que olhar, tem que sentir como que funciona o trabalho, como é que as pessoas trabalham, tem que. Ele vai muito pelo exemplo, né? Então, assim, estar no escritório, principalmente para quem é jovem, Uhum. eu vejo que isso aí todo mundo concorda. É uma questão assim de entender a cultura, de estar próximo e tal. Agora, se é para ficar presencial o tempo todo, como com várias pesquisas a gente já mostrou,
né, que muitos CEOs defendem isso, aí é uma questão que aí varia, entendeu? Porque tem gente que acha que a flexibilidade e o híbrido não tem volta. Porque se você tira o híbrido, as pessoas se acostumaram tanto com isso, de ter um dia para, sabe, para trabalhar, mas também para poder resolver uma coisa, resolver outra. Faz parte da vida, né? Então, é como se fosse um direito adquirido que você tira. Isso. E aí essa sensação é péssima. Isso é péssimo para o engajamento, isso é péssimo para os mais novos, para os mais velhos, eu acho que para aí todas as gerações. Então, assim, alguns CEOs percebem, sabem dessa importância, então mantém o híbrido ali como uma coisa definitiva, mas tem muita gente que acha que o presencial é porque acabou essa fase, vamos voltar ao que era antes, essa coisa assim, tô mais perto, tô vendo, tô acompanhando as pessoas, as coisas fluem melhor porque eu tô ali para fazer reunião o tempo todo, ter um cafezinho. Aí tem aqueles que ainda falam assim, é legal ir quando tem um propósito, né? Você tá no escritório. Então, é o dia de encontrar os grupos, encontrar as reuniões. Eu acho que, assim, não tem uma fórmula fechada. A minha opinião pessoal o híbrido, para mim, ainda me parece a melhor solução. Concordo com você. Eu acho que, assim, não para todos os dias, não para... Eu acho que, assim, é importante 1 ou 2 dias que você vá lá, porque tem coisas que realmente resolve mais fácil quando você está, né, vendo as pessoas, projetos, coisas, ideias e tal. Então, assim, isso é uma coisa, mas, assim, eu acho que você tirar o híbrido, você está criando um descontentamento que não precisa, né? Porque já provou que você consegue. Se as empresas passaram por esse período e conseguiram, elas vão conseguir. Então, eu acho que é isso. Agora, vou falar um exemplo interessante, né? Porque um dos pontos principais é, a cultura, a cultura. Aí eu estava entrevistando outro dia a Manuela Mitchell, que é uma CEO muito jovem, da People Saúde, e que é um negócio, uma startup, que cresceu e tal, mas que trabalha no B2B, né? Em operadora de saúde. E aí, mas é um negócio que já começou remoto. 100% remoto. 100% remoto. E aí ela estava contando, né? Ela falou assim, imagina a minha situação, porque, né? Ela, tudo remoto. E o que ela fez? Aí é uma coisa que ninguém tinha dado essa dica, eu achei muito interessante. O que ela fazia? E aí ela continuou fazendo, porque eles continuam remotos. Agora eles estão, acho que começaram no híbrido e tal, mas enfim, quando estavam 100% remoto, como é que você mantém cultura? Como é que você cria uma cultura do zero, porque não existia, então todo mundo, ninguém se conhece. Aí o que ela fazia? Ela marcava encontros remotos por pessoas diferentes da empresa para encontrar e não falar nada, para se conhecer. Então, assim, ela fazia rodar de 3 em 3, entendeu? Roda 3. Todo mundo acabou se conhecendo. Algumas pessoas criaram algumas afinidades que era assim, sei lá, não era muito tempo, não era aquela coisa chata, vamos fazer o happy hour, você pega né, a cerveja aí, eu pego aqui, então ninguém gosta muito disso. Não, era uma coisa assim, vamos marcar para falar quem é você, quem é a Estela? Estela, eu gosto disso, faço isso, faço isso. Mas marcavam no online ou no presencial? No online. Não, isso quando estava totalmente remoto. Por isso que eu achei que... Ou seja, é uma versão do one-on-one, só que é 3-on-3. o 3-on-3 e totalmente remoto e o objetivo só Sem pauta. randômico, entendeu? Dentro de grupinhos. E assim todo mundo se conheceu na empresa. E assim ela foi criando uma cultura remotamente. Eu achei muito interessante. Nunca ouvi isso mesmo. Muito bom. Eu ia te perguntar uma outra coisa que não posso esquecer. Fiquei pensando aqui, né? Quantas pessoas você entrevistou no Valor e antes você comentou que você já escrevia sobre carreira. Aonde surge o tema carreira para você entrar nessa vertical, para você entrar nessa avenida? Olha, foi meio que por acaso. Quando eu comecei como trainee na Gazeta Mercantil, eu era trainee, né? Estava começando. Isso em que ano? Olha, 87, por aí. E aí o meu chefe, na época, Matias Molina, chegou para mim e falou assim, olha, eu era muito nova, assim. Aí ele falou assim, eu vou te dar uma coluna chamada Carreira. Mas é assim, era o vai e vem que eu faço hoje. Era quem executivo cuidava. Só que naquela época, cara, e aí eu entrei na editoria de recursos humanos. Era recursos humanos e trabalho.
E eu trabalhava junto com a Célia Rosenblum, já era repórter, já era minha ídola lá, porque ela cobria as greves, não sei o quê. E aí eu era trainee e o Malena me deu essa coluna. E na época, vai ver, não era essa coisa. Não tinha e-mail, né? Não tinha nada. Então, eu tinha que ler as atas das assembleias, eu tinha que fazer pesquisa. Era um negócio para descobrir. Era garimpo, né? Era garimpo. E muito curioso, mas já tinha o recursos humanos. Então, eu já estava olhando para as empresas, para as coisas. Eu comecei ali. E essa coluna tem uma história muito engraçada que eu posso compartilhar com vocês. E aí eu fazia, né, as coisas. E uma vez eu dei uma mudança no Banco de Tóquio, novo presidente do Banco de Tóquio. E eu assinava a coluna. Então as pessoas sabiam quem era eu, né? Claro. Só que eu tinha 18 anos, era uma menina ali. E aí eu recebi um convite que era em papel naquela época, um jantar na casa do presidente do Banco de Tóquio. Aí eu tinha 18 anos, eu falei assim, meu Deus, fui pro meu chefe correndo, falei assim, Molina, o que eu faço? E eles estão me chamando para, o que eu faço? O que eu faço? Ele, você vai. Mas o que eu... Então, você vai. Falo, né? Como é que eu Você vai. Aí, na época, eu namorava um menino que trabalhava em finanças, né? Na editoria de finanças. Falei, você vai comigo, porque para ter essa conversa ali. Bom, eu sei que aí a gente chegou, era uma mansão lá no Pacaembu. Aí tinha a listinha, né, de pessoas confirmadas, as pessoas na porta, que é um negócio super chique. Aí eles vêm lá. Eu falei, não, eu sou Estela Campos. Eles olharam pra minha cara e falaram assim, da Gazeta Mercantil. Eles achavam que eu era uma colunista. Claro. Que eu era uma menina. E ele era outro menino. Aí só tava lá assim, William Vitifício, muito grande. E a gente foi o erro da... Mas olha, no final foi divertido, a gente conversou com todo mundo, mas foi engraçado, foi um começo ali. Muito boa a história. Me preparando então para te entrevistar, eu ouvi uma música da sua autoria, e aí eu fiz um paralelo aqui de uma coluna do Valor. Essa música você escreveu o seguinte: a música chama-se Take Your Time, né? Você canta I see you go away again, all the things you can never face, I'll give you a chance, you got to learn, nothing grows in a hopeless land. Que é muito bonito, né? E aí no seu artigo do Valor, você escreve sobre a importância da construção do legado junto com outras pessoas, ressaltando temas como caráter, empatia e generosidade junto com resultados. Aí o paralelo que eu fiz foi: nada cresce numa terra sem esperança, que é a última parte da sua música, Nothing Grows in a Hopeless Land. A esperança é, então, um ingrediente da conexão de bons líderes? Eu acredito que sim, né? Porque eu acho que o líder que inspira em algum momento, que impacta a vida de alguém, ele está dando esperança para aquela pessoa de um mundo melhor, né? E eu acho que nada, o mundo é muito difícil, né, André? A gente vive situações, né, de desigualdade social, são tantos problemas que você enfrenta. E assim, o trabalho tem que ser... Tem um amigo que ele fala assim, sabe? Construa na sua equipe um templo, entendeu? Aonde as pessoas se sintam bem. Aonde as pessoas se sintam à vontade para falar o que incomoda, sintam à vontade para falar por que elas estão incomodadas e que você possa resolver e criar um ambiente legal, sabe? Porque o que eu falo na coluna, que eu acho que é isso, assim, sabe, o cargo vai embora, eu já falei aqui, o cargo vai embora, os resultados que você obteve vão estar lá, às vezes no timeline da empresa, né? Criou isso, tá ali, né? Criação do prêmio executivo de valores. Sujeito oculto, né? Falou, mas não, assim, tudo isso, legal, são realizações, mas o que ficou disso aí? Foi o impacto que eu tive na vida das pessoas que trabalharam comigo, nas pessoas que eu entrevistei, que de alguma forma eu ajudei, ou eu impulsionei, fiz pensar. Eu acho que esse legado, ele fica nas pessoas, nas boas histórias, como a gente estava falando, sabe? Que você criou junto, que você observou. Eu acho que a liderança, que eu já entrevistei muita gente que fica emocionado, sabe, no podcast, quando fala sobre essa questão de
teu legado, né? O que que você deixou, o que que você vai deixar? E, olha, o que a gente deixa é o melhor que a gente fez por alguém, sabe? Ou por alguma causa que te orgulha, sabe? Que você viu um impacto positivo, porque no fim é isso que fica, eu acho. Essa é a razão principal de eu ter te convidado para te entrevistar aqui, porque para mim isso tem tudo a ver com propósito. Uhum. Ah, eu acho que sim. Mas tem uma outra coisa que me passa na cabeça, que é assim, eu em convivendo, né, com líderes, donos de empresas, conselheiros em vários lugares, network do IBGC, dos clientes que a gente atende, eu vejo que muitas pessoas acabam indo na direção do cinismo, Uhum. porque a vida vai batendo e aí a pessoa vai ficando mais seca, mais cinza, sabe? Você não tem isso. E como é que você se mantém com essa esperança? Porque eu me considero, e sempre digo isso para todo mundo, um cavaleiro da luz. Então, aonde tem luz eu vou e eu quero ecoar. Esse podcast é isso. Eu vejo que você é leve, é na música, é aonde você se alimenta para não fomentar o cinismo, sabe? Porque, como a gente falou, temos todos muitos desafios, né? Olha, eu acho que um pouco é da música, assim, a gente ouve muita música aqui em casa. Eu lamento que ultimamente eu tenho tido muito pouco tempo de tocar e fazer música, Aham. mas a música nunca sai daqui. Eu acho que a gente, sabe essa questão do templo? Na minha família a gente tem um pouco esse templo da música. Isso é uma coisa boa. Mas eu acho que não é isso exatamente, sabe? Porque eu acho que o cinismo existe. O jogo político, né, das corporações, que Sem também dúvida. qualquer carreira, ele é cansativo. Ele às vezes me desanima, eu não sou sempre tão animada, não. Às vezes eu fico bem desanimada até. Sabe, eu acho que isso, o jogo político, talvez, quando você perguntou de gap, eu talvez não seja tão boa nesse jogo político das corporações, tá? Uhum. Isso me custa, né? Que eu sei fazer, mas me custa, é custoso. E eu acho que para pessoas que têm, né, que buscam essa luz, essa coisa, o jogo político é custoso, mas faz parte, né? Uhum. Faz parte de sobreviver no mundo. E eu acho que assim, o que eu penso assim, faz parte, é custoso, mas assim, o fato de eu poder estar nesse lugar que não seria o meu lugar de natureza, né? Minha natureza é mais artística, então, mas eu tô num lugar onde eu faço a diferença justamente porque eu trago um olhar diferente. É. Então eu procuro, porque eu acredito que esse cinismo existe, mas eu acho que por trás de todo cinismo tem um ser humano, sabe? Uhum. Eu a Tem gente ali que a gente sabe que, né, que tá corrompido ali de uma forma pela ganância, pela coisa de que às vezes a pessoa se perde dela mesma ali nessa corrida pelo ouro, né, vamos Uhum. combinar. Mas eu sempre acredito, olha, eu já entrevistei tanta gente, e eu sempre acredito que atrás de tudo aquilo tem alguém, sabe. Pode não ser, pode estar, mas assim, a gente consegue, as boas pessoas, a gente percebe, entendeu? As pessoas que têm, e eu acho que essa questão do propósito é muito clara, né. Eu consigo perceber quem tem, sabe, uma visão que é realista e é uma visão, vamos dizer, acomodada pela assessoria de imprensa que preparou o executivo, sabe. Isso. O tal do Porque prepara mesmo, né? né. E aí você, mas nossa, para mim, eu não sei se é porque é muito tempo de estrada, para mim é crystal clear, sabe, Sim, eu sim. consigo ver quem tem autenticidade, que eu acho que a autenticidade, a gente falando sobre liderança e tal, a autenticidade é uma coisa reconhecida pelos líderes autênticos. Eu acho que as pessoas percebem a autenticidade. Eu entrevistei o Jerry Colonna aqui no podcast. O Jerry, ele é autor de um livro chamado Reboot, em português, foi publicado pela Alta, Reiniciar. Ele é um cara fantástico, sabe? Ele é um ex-venture capitalist que aí transformou a vida por um episódio de depressão, chegou a pensar em se suicidar. É uma história muito impressionante, o livro é muito bom.
E ele fala sobre a importância de a gente ser autêntico como uma avenida de, primeiro, você se conhecer e respeitar quem você é, e você ser percebido pelo outro por quem você é. Porque aí o outro, obviamente, tende a se mostrar e entender quem você é. E ele fala o seguinte, para mim, vulnerabilidade, que veio com a Brené Brown, etc., já é um pouco desgastado. Eu gosto mais da autenticidade, então me lembrei isso de você. E uma outra referência que me veio à cabeça aqui também te ouvindo, porque eu acho que quando a gente fala em onde a gente se alimenta e não ir na direção do cinismo, de forma nenhuma eu estou defendendo a ingenuidade, porque isso não é possível ou sustentável nas carreiras, nas empresas, na sociedade mesmo, né? Mas aí eu me lembrei da frase do Ariano Suassuna, né? O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é o realista esperançoso. Você sabe que, Mariano, um parênteses, né? Quando eu morei, né, muito tempo em Recife, e eu tive a oportunidade de entrevistar o Ariano algumas vezes. É mesmo? Porque eu trabalhava na TV, né, uma época, e ele era uma pessoa, ele era muito divertido. Ele era exatamente isso, assim. Engraçado, sentado com aquele negócio, parecia um pijama na casa dele, assim. E ele sempre teve esse humor meio ácido, assim, não é ácido, perspicaz, né? Essa coisa do humor. Não, só para. Muito, muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre. A gente falou sobre tecnologia ali no começo, né? E aí a gente, como sociedade, no mundo corporativo, está olhando muito para essa temática, obviamente, de inteligência artificial, tecnologia, transformação digital, redes sociais, todo mundo hiperconectado. E o meu ponto aqui com você é assim, o que você entende, à luz de todo mundo que você já entrevistou, que é muito importante para contrapor a onda não, a realidade, melhor dizendo, da tecnologia, quando a gente pensa em humanidade nas relações do trabalho. A gente já falou sobre autenticidade, falou sobre propósito, mas eu vou fazer aqui um gancho com isso que você acabou de dizer. Você sabe, é crystal clear para você quando aquilo vem ensaiado. Quando tem o olhar tecnologia, que é o que somente o humano pode fazer, o que você entende que é fundamental nas lideranças, nessa direção do que a gente vem falando, para diferenciar do ensaiado ou do automatizado? Uhum. Olha, eu acho que assim, a questão da tecnologia, né, como você falou, eu tô até fazendo um mestrado sobre isso, sabe? Ah, é? Mais um? Mas você acabou de terminar no Canadá? Ah, mas o Canadá... Não, esse faz parte Ah, isso é um pedacinho do. sobre liderança e impacto, então. Não, esse curso que assim, o meu curso é um mestrado profissional e eu vou estudar como a inteligência artificial está impactando o trabalho, por exemplo, dos consultores, o que tem, né? Então, eu tô, por coincidência, lendo muito disso. E uma das coisas que eu acho a gente já está tendo, né, essa questão de, vai trabalhar com equipes virtuais, você que, eu acho que, olha, sinceramente, as pessoas vão estar trabalhando com a tecnologia, mas as pessoas ainda são as pessoas. Então, eu acho que assim, você vai ter que continuar administrando times de pessoas, e por mais que elas tenham agentes para trabalhar, agentes virtuais, vão fazer parte disso. Você ainda vai ter questões de humanidade, porque as questões de liderança do dia a dia, como a gente falou, é olhar para a pessoa, ver para que a pessoa existe, quantas horas ela trabalha, por que ela está triste, Isso existe. Não importa quanta tecnologia a pessoa vai estar trabalhando com, você vai ter equipes que vão ter humanos, porque os humanos vão precisar sempre estar na linha de frente da tecnologia. A tecnologia não vai fazer tudo sozinha, nunca fez. Por mais que a gente mude o nosso papel em relação à tecnologia, que ela facilite a nossa vida, e ela vai facilitar, nossa, ela ajuda mil coisas, né? Até para ver, né? Pesquisa de tese de mestrado, gente, maravilha, como é bom, né? Você procura o livro, ele traduz, é uma maravilha. Mas assim, o dia a dia, nas corporações, porque vai ter o líder que vai decidir.
né? Como é que aquela empresa vai trabalhar? Qual é o ritmo que aquela empresa vai trabalhar? Isso é humano. Isso não é a tecnologia que vai dizer. Por mais que, olha, ontem eu estava nesse encontro de RH, eles estavam falando assim: agora já tem uma possibilidade da tecnologia decidir o quanto você vai aumentar o salário da pessoa, né? Vai sugerir. Legal, tá. Isso pode até ser uma coisa, mas assim, quem vai dar o aumento? É o chefe. Assim, entende? Não, é um exemplo bem tosco, mas assim, Não, mas eu entendo. a palavra final, quem vai dar o ritmo se as pessoas vão trabalhar 200 horas por semana, 140, é o chefe, é o líder. O líder não vai poder perder o olhar para a humanidade, porque senão as pessoas se esgotam, a tecnologia, ela pode diminuir o seu trabalho, mas pode aumentar muito, né? A gente tem provas de que aumentou muito, né? Então, assim, quem vai decidir o passo em que a carruagem vai caminhar é o humano e é o líder. Então, eu acho que nesse sentido, não muda. Duas conexões que eu faço a partir do que você comentou, que eu concordo 100%. Primeiro, um episódio, eu entrevistei a Vânia Bueno, que é conselheira, especialista em comunicação, e a Vânia contou uma história que ela fez uma pergunta para a assistente pessoal dela, virtual dela, chamada Clara, quando teve aquele apagão na Espanha. E aí ela perguntou para Clara, o que acontece com você se você fica sem energia? Porque as pessoas foram para as ruas, celebrar, e aí, obviamente, tudo some, né? E aí a assistente virtual respondeu, sem energia, eu sou apenas um código morto. Uau! Nossa, profunda e filosófica essa, Clara. E eu achei muito bacana, né? Por isso que eu digo que, veja só, eu entrevistei há muito tempo, e a gente lembra, né? E outra história, entrevistei recentemente, não sei se você já conversou com ela, a Andiara Petterli, que é conselheira, e ela é uma especialista em inteligência artificial. E acabou de concluir o doutorado e tal, nessa área. E a Andiara, a gente estava falando sobre uma situação que eu fui fazer uma fala para um grupo de CEOs, e um deles, eu falo muito sobre liderança e governança, e aí um deles, falando sobre o tema da governança, perguntou qual era a minha opinião sobre ele poder ter o Steve Jobs como um agente virtual no seu conselho, substituindo um conselheiro. Nossa. E aí eu coloquei isso para a Andiara e a gente ficou falando exatamente sobre essas nuances em relação, por exemplo, a senso crítico, porque o código é uma coisa ou outra coisa, e aí são as informações que já existem. Aí a empatia que você trouxe no começo, ou o tecido das relações, o histórico do que as pessoas viveram, tempos e movimentos, o eletrocardiograma da vida, sabe? Então, esse tipo de coisa é insubstituível. Mas assim, a gente está alimentando, né? Claro. Assim, cada vez eles vão ficar mais assertivos e vão confundir cada vez mais essa questão do humano-máquina. Isso aí é fato. Essa semana, o CEO da UI estava falando para mim, você já perguntou para o ChatGPT, baseado nas minhas pesquisas, qual o meu perfil psicológico? Então faça. Aí aquilo ficou na minha cabeça, ontem eu fui lá e fiz, ChatGPT, baseado nas minhas pesquisas, qual é o meu perfil psicológico? E olha, eu vou te dizer, foi um pouco assustador, André, porque ele baseado em tudo que eu fui pesquisando, né? O mestrado, as coisas, matéria, né? Aí ele falou coisinhas sobre mim que estavam muito certas. Agora ele falou uma outra coisa que me assustou. Aí sim. Ele falou: não, é rigor, né? Detalhista, você não sei o que, não sei o que. Tudo que eu realmente eu sou. Mas no final ele falou assim: mas eu acho que você está dando pouco espaço para descanso na sua vida pessoal. Você não está equilibrando. Aquilo, uau! Eu falei, meu Deus, como é que ele descobriu isso? Muito bom, muito. Nossa, isso assim, realmente. Claro, eu imagino como ele descobriu, né? Porque ele vê que eu trabalho no domingo, porque eu tô fazendo mestrado, eu trabalho nas horas que. E eu tô sempre trabalhando. Então, assim, deve ter falado, amiga, dá o tempo. Diminui, né?
Sabe que eu tive uma experiência pessoal com o ChatGPT, versão paga e tal, que eu estou naquele momento, né, acabei de terminar, a pedir para algumas pessoas da minha relação assinarem aqueles endossos de quarta capa do meu novo livro. Sei. E aí, uma das pessoas que eu pedi foi o Jerry Colonna, porque a conexão que eu tive com esse cara foi muito forte. E num episódio como o teu, sabe? Assim, muito. E o que ele escreveu no livro dele, de alguma forma, está presente no meu livro também. A história da vida dele, autoconhecimento, coisas que eu acredito muito. E aí eu mandei para ele, falei, Jerry, você assina? Ele falou assim, assino. E eu não sabia que ele tinha o tamanho que ele tem, porque ele é aquele cara entrevistado pelos maiores podcasts dos Estados Unidos, sabe? Então, para você ter uma ideia, na época, nos anos 90, ele era chamado One of the Princes of New York City, um dos príncipes de Nova York, porque ele era um venture capitalist de muito sucesso, sabe aquela coisa? E esse cara hoje, ele vive para a essência, para inspirar, ele trabalha com coaching, então é muito bacana. E aí ele falou assim, eu escrevo, mas eu tenho como regra, porque me pedem muito isso, que eu tenho que ler o livro. E eu acabei de ler, o livro está sendo agora, a editora está trabalhando no original, né? Terminei a minha parte, não tenho ele em inglês. Aí eu falei, bom, vou para o ChatGPT. Aí conversei com meu filho, que tem 23 para 24 anos, é seguro, não é? Então, não, pai, versão paga, você coloca lá que não quer usar o que você vai colocar para treinar a IA e tal. E aí coloquei o livro, coloquei o arquivo todo lá. Aí fiquei impressionado, né? Primeiro capítulo, segundo capítulo. Aí eu resolvi, porque eu vou um pouco mais fundo, né? Eu não ia ler tudo em inglês, mas quando eu cheguei no sexto capítulo, eu falei, ué, não me lembro de ter escrito isso. E aí, ele, a partir do quinto e sexto capítulo, era outro livro. Então você veja o tema quando a gente fala em checa-fonte, etc. Mas aqui, aí eu falei, filho, ele falou assim, pai, então talvez você tenha que fazer um por um, mas na verdade depois eu aprendi com a Indiara que é o prompt, porque daí você tem que ser mais específico e tal. Aí o que eu fiz? 3 em 3 capítulos, checando para ter certeza que era o meu livro para poder mandar para o Jerry, e aí ele assinou o endosso. Mas é só uma historinha aqui que eu faço essas correlações malucas, que é o que eu acho que alimenta aqui. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, antes da gente passar para o bloco das perguntas comuns. Que conselhos você daria, com a bagagem, com a experiência que você tem hoje, para a Estela jovem ali de 18, 20 anos, logo depois do episódio, né, do jantar do presidente do Banco de Tóquio e tal, quando você estava começando a carreira, você estava no início da sua vida, se pudesse sentar com aquela jovem Estela, o que você diria para ela em relação a conselhos? Olha, eu diria para ela, você fez bem. Eu acho que o fato de eu eu era muito de rupturas. Então, quando eu cheguei na Gazeta Mercantil, assim jovem, aí em um certo momento eu falei, eu vou para Londres, vou fazer nada, eu vou viver a vida. Eu e meu namorado pedimos demissão, o meu chefe não acreditou. Falou Porque assim, trabalhava em finanças. o que estava em finanças, e Sim. que hoje é um jornalista famoso, é o Fernando Canziani, virou chefão lá, qual foi. Mas enfim, na época a gente era 2 meninos e a gente falou assim: "Ai não, vamos viver a vida, porque isso aqui a gente é muito novo para ficar preso". Certo. Então foi a primeira ruptura. A gente foi, passou 1 ano, 1000 aventuras, morou em todo quanto é lugar, trabalhou em coisa, viajou o mundo inteiro, foi ótimo. Então foi a primeira ruptura. Aí voltei, aí fui trabalhar no Eldorado, fui trabalhar na Exame, retomando, né, ali. Segunda ruptura, tinha trabalhado no programa da TVT, um amigo meu fala assim: "Olha, vamos tocar num festival lá em Recife, tá acontecendo um movimento super legal, não sei o quê, topa aí?". Fui. Voltei, o programa tinha acabado, era um momento de intersecção de carreira. Quer saber? Vou botar o meu teclado no porta-mala, vou para lá ficar 3 meses me recuperando, tocando, compondo e volto. Não voltei, fiz 6 anos. Não foi programado, foi uma coisa que foi acontecendo, foi um convite ali, uma coisa ali, né. E a terceira ruptura, chega,
quero voltar para São Paulo, quero trabalhar de novo, quero ser jornalista, quero voltar para minha vida outra e agora com tudo o aprendizado que eu tive. Voltei, valor. Então, assim, acho que o espírito da Estela rebelde lá do começo, eu acho que ela fez bem, acho que ela mandou bem. Não trocaria isso. O que eu diria era assim, eu diria para Estela agora, né? Mais leveza. Trabalha menos, assim, já está na hora de ter uma ruptura de novo, sabe? Uhum. Ou seja, você diria para a jovem Estela, siga o seu instinto, siga a tua intuição, viva a vida, que foi o que você fez. Tenha medo, não tenha medo de arriscar, porque é aí que vieram aí foram as grandes experiências, sabe? O sobrenome do teu marido, Buarque de Holanda, tem alguma relação com a família do Aurélio ou com o Chico Buarque de Holanda? Qual é a... Tem. É assim, o pai do Luciano, ele é primo do Chico Buarque. Entendi. Uhum. Então, o Luciano é primo de 4 grau, terceiro, eu não sei. Eu sei que alguma coisa a gente tem a ver com a família, mas a gente não tem nenhuma proximidade. Eu sei que o avô pernambucano, que o Chico conta na música, meu pai era baiano, meu avô pernambucano é da família. Então, assim, uma família meio de Pernambuco, entendeu? A conexão tá ali. Legal, muito bom. Você veja, eu não sou jornalista, mas eu sou curioso, então... Não, mas todo mundo fica, não se preocupa, todo mundo fica curioso. Muito bom. Eu vou agora para o bloco das perguntas gerais, e essas perguntas eu faço para todos os meus convidados aqui no podcast, tá? Tá bom. Então, completa para mim a frase: propósito é... Propósito é você estar de acordo com seus valores, seguir em frente sempre, nunca perdendo isso de vista. Uhum. 2 ou 3 palavras que ajudam a gente a entender o seu propósito pessoal. Meu propósito pessoal é fazer a diferença, coerência e, vamos ver, confiança. Impacto, coerência e confiança, é isso? Acho que sim. Muito bom. Uma figura de referência na sua vida, quem você estaria? Pode ser pai, mãe, professor, mentor, e por que citar essa pessoa? Eu acho que uma grande referência na minha vida é o meu irmão, Celso Pinto. Mais velho. Grande, ele já morreu, mas ele foi um grande jornalista da área de economia e também era pianista. Então ele me trouxe as melhores coisas, né? E ele me deu assim muito da inspiração, porque ele sempre foi um aventureiro. Ele virou jornalista de economia da Folha aos 23 anos. Era assim um gênio mesmo de jornalismo, referência internacional, tudo. Mas ele também era uma pessoa que eu vi quando eu era pequenininha, a diferença era grande de idade, né? Ser mochileiro, se aventurar pelo mundo, e depois ser esse grande jornalista que ele foi, e sempre tocando piano, sempre muito alegre, sempre uma figura que inspirou muita gente. Então, ele sempre foi uma referência para mim, porque ele sempre foi um cara muito sério no que fazia, muito respeitado, traduzia a economia de uma forma simples, o que era, né, assim... nunca quis fazer parte de governo, fui convidado várias vezes, mas nunca foi. Então, assim, ele sempre foi essa referência. E do outro lado, outra referência também na minha própria família, que eu acho a minha irmã, também mais velha, também da idade. Eu tive uma diferença de 13 anos com um e 12 com o outro, que foi uma executiva, né? Então, ela era uma mulher, né, nos anos 70, 80, ela foi a primeira a trazer o curso de moda para o Brasil, primeira a fazer o curso de turismo. Ela foi executiva da área de marketing durante 30 anos, mulher que se separou, criou 2 filhas, então ela trouxe essa coisa do feminino muito forte e muito trabalhadora. Então, assim, juntando essas 2 figuras, eu pequenininha ali, acho que eu criei uma referência. Você era a caçula e a mascote, então, a protegida, provavelmente, da casa. Era temporão, né? Uhum. Que legal, muito bom. Você já contou algumas, mas você tem mais alguma história de vida
ou carreira que seja engraçada ou daquelas assim inacreditáveis que todos temos e que você poderia compartilhar aqui? Nossa, eu tenho muitas, né? Imagina. De carreira ou de vida. É, eu posso contar histórias surreais, por exemplo. Quando eu era. É porque as pessoas acham engraçado que nunca conectariam isso comigo, né? Mas, por exemplo, quando eu era jornalista de TV, eu vivi coisas assim absurdas. Uma delas foi um, quando eu estava no plantão, porque eu fazia matérias de cultura, que eram Hum, mais sofisticadas, e tal, mas se acontecesse um perrengue na rua, era eu também. Então, aí tinha um sequestro acontecendo. Imagina, eu vinha da economia, né? Eu não tinha a menor habilidade para a polícia, nada disso. E aí a minha equipe, olha, vai para lá porque o bandido pegou refém na casa, não sei o quê. Aí chego lá, a Globo já tá lá dentro, ligo pro meu chefe e falo, olha, ixi, a Globo entrou antes da gente, era SBT. Ah, não, mas aí você vai ficar esperando, porque aí, né, aqueles negócios que demoram. De repente sai o bandido com um carro e com um refém dentro. Saiu, porque deixou todo mundo e pum. Aí a minha chefe falou assim: vai atrás. Eu, meu Deus. uau, vou atrás. Aí, bom, meu motorista falou assim: ai, não, 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 Zé. Bom, aí eu falei: bom, a gente perdeu, obviamente, o carro, mas a gente foi atrás do carro da polícia. Porque a polícia foi para a delegacia e falou: vocês vão atrás desse cara porque ele tá contra. Aí a gente fez uma coisa smart, né? Ficamos lá esperando a polícia. Aí a polícia saiu. Quando a polícia saiu, nós fomos seguindo o carro da polícia. E aí o que aconteceu? A gente chegou, o cara largou esse refém na rua, soltou, entrou em outra casa, fez outro refém. Eu falei, gente, não é possível que eu vou ter que comigo vai acontecer. Aí a gente chegou primeiro, porque a gente saiu com o carro atrás. Claro. Isso, então a Globo não chegou. Eu falei, gente, aí a minha chefe, muito bem, muito bem. Bom, aí era um corredorzinho estreito, aí um bandido, tava a polícia, a gente, né, eu, o cinegrafista e o bandido lá dentro. Aí o bandido, aí o polícia fala assim, vamos entrar lá dentro para conversar com ele, para ver se ele solta, de repente, não sei o quê. Eu falei, vamos não, eu não. Aí o meu cinegrafista falou assim, ele falou, não, eu vou, eu, polícia, boto coisa de jornalista e entra. Tá, beleza. Aí vai lá, o meu cinegrafista foi, porque o bandido queria falar. O bandido falou e o bandido falou assim, eu quero o jornalista. Eu quero esse jornalista. Aí eu falei, olha, gente, desculpa, policial, tudo bem, mas eu não vou. Chego, eu quero, já fez 3 reféns, é muito fácil aqui me fazer de refém, né? Aí eu sei que, bom. E aí eu falando com a minha chefe, muito sem noção, a chefe lá, aí ela falou assim, e você não foi? Eu falei, não, mas tem que ir. Eu falei, desculpa, não fui. Aí daqui a pouco vem o recado do bandido de novo. Olha, o bandido disse agora que ele quer o carro do SBT para ir embora. Eu falei assim, gente, eu não vou dar o carro da empresa pro bandido. Aí liguei para minha chefe, falei, olha, o cara tá pedindo o carro. Aí ela falou assim, não, dá? Eu falei, que dá? Aí o motorista falou assim, olha, eu não vou levar o bandido, eu não quero, eu não vou, você não vai me obrigar a sair com o bandido. Olha, foi engraçado. Eu sei que no final, depois de umas 4 horas, aí chegou, né? A Globo, aí chegou todo mundo, mas a gente tinha dado antes, né? E aí no final o cara acabou se entregando, mas olha, foi muito divertida essa história, nunca me esqueci. Surreal, né? Surreal, realmente surreal. Você sabe que eu te ouvindo me lembrei, eu posso estar enganado na pessoa, mas eu acho que não. O David Letterman, no início da carreira dele, tem uma história maravilhosa, que ele era repórter noturno. Na verdade, ele tinha um programa à noite no rádio, interior e tal. E aí uma pessoa que acompanhava o programa dele, gostava da voz e tal, e aí ligava todas as noites, daí ligou um dia e falou, eu tô sozinho em casa. E ele, jovem, cheio de hormônios, e aí ele não conseguia tirar isso da cabeça, ele pegou e colocou uma música assim, que era horas e tal, no repeat, e falou, ninguém vai saber. E saiu, deixou tudo e vai para casa da mulher. E aí coloca o rádio para ficar ouvindo a música enquanto, né, vai namorar e tal, tal. E a certa altura ele tá lá e aí engata. Então ele começa a ouvir a música engatada. Então, Ah, então, gente. obviamente, todo mundo descobriu o que aconteceu, então, mas ele compõe, é muito, muito bom.
Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo para uma refeição e uma conversa, e essa pessoa viva ou já falecida, qualquer pessoa, então pensa que não tem limite aqui, né? Não tem de tempo, quem você quisesse. Quem seria essa pessoa e por que você convidaria? Olha, eu vou até ser bem simples, eu vou pensar em alguém que está viva. Vai que um dia eu consulto, né? Não, eu pensaria, sabe em quem? Na Sofia Coppola. Ah, Por vários motivos. Primeiro, eu admiro o trabalho dela, né? Os filmes e tal, como uhum. diretora. Eu acho que ela é uma das poucas diretoras mulheres que conseguiam respeito, né? Assim, da crítica, do público, continua fazendo um trabalho coerente, bom. Ela superou uma grande coisa que foi ser filha do Francis Do Coppola, Fran. né? Quer dizer, a sombra do pai subiu. A obra dela tem assinatura, né? É bem característica. E terceiro, eu acho que é uma pessoa interessante porque quando ela fez, por exemplo, ela trabalhou de atriz no Poderoso Chefão 3, ela foi achincalhada pela crítica. Ela foi humilhada pela péssima atuação. Eles destruíram essa pessoa. E essa pessoa se reconstruiu em outro lugar, que foi como diretora, e foi super aclamada. Então, assim, essa transição, sabe, do grande fracasso para um novo momento, para a reconstrução da persona, deve ser muito interessante Muito, saber como ela chegou nisso. Então, aí é uma figura que eu acho que seria legal. muito, muito interessante. Que outra profissão você poderia ter tido? E aí vamos tirar a música. Nossa, porque é muita, né? Olha, outra profissão que eu gostaria de ter tido, que olha, que é engraçada, eu vou contar uma historinha rápida aqui. Claro. Quando eu era muito novinha, assim, tinha uns 13, 12 anos, eu queria ser escritora. E aí eu comecei a escrever uma história. O que que eu fazia? Eu punha o disco do Alan Parsons Project, que eram discos de música progressiva, e ficava imaginando a história em cada pedacinho. Tinha um que chamava Pyramid. E eu, então, eu imaginei toda uma história do deserto, Alan Parsons é Eye in the Sky? É o Alan Parsons Eye in the Sky, é o produtor do Dark Side of the Moon e tal, Sim. mas é uns discos dele antes, né, que tem a Queda da Casa de Usher, vários que eram temáticos, assim, esse era da Pirâmide. E aí eu comecei a escrever, olha, eu escrevi muito, eu tinha uma Olivetti, escrevi, eu tinha umas 20 e tantas páginas, eu realmente achava que eu estava escrevendo um livro. Só que aí, a coisa mais divertida, você como autor, você vai morrer de rir. Porque aí eu cheguei num momento em que a personagem principal encontrava um sábio. Como é que alguém vai encontrar um sábio com 12, 13 anos? Eu não sabia o que o sábio ia dizer. Aí que eu parei a história, falei, não dá, é impossível. Aí eu desisti. Então, assim, eu acho que um dia eu ainda vou voltar a escrever histórias. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, é contar histórias. Muito boas. Se eu puder, eu quero, inclusive, escrever ficção também, né? Não é Muito bom. só história. E quem sabe agora você pode terminar quando encontrou o sábio. O que o sábio Esse saiba um pouco mais. Muito bom, muito bom. Qual foi o pior ou o melhor conselho que você já recebeu? Bom, vou começar pelo melhor. Tá. Meu irmão, tá? Fechando o parêntese do censo. Ele faleceu com quantos anos? Ele faleceu faz uns 2, 3 anos, com 70 e poucos anos, mas ele é uma história. Ele foi o fundador, né, do Valor. Ah, não. Ele foi o grande fundador. E aí ele teve mas ele ficou pouquíssimo tempo no Valor. Ele ficou 2, 3 anos à frente ele construiu o projeto com seu Frias e tal, mas aí ele teve um ataque cardíaco jogando tênis e ele ficou, na cadeira de rodas por 18 anos, né, assim, muito tempo sem poder falar. Foi muito triste, assim. Mas eu te digo que os 3 anos dele no Valor foram tão marcantes que até hoje as pessoas ainda têm como uma inspiração, uma referência. Mas enfim, vou contar a história lá do comecinho. Quando eu estava lá no começo do Valor, né, como eu era
a irmã caçula, eu não tinha contato direto com ele, né, porque ele era o chefe e tal, e foi muito difícil para mim aceitar, inclusive trabalhar no valor, porque era assim, era uma coisa, olha, tô voltando para São Paulo, o que estava acontecendo? Coincidentemente, estão lançando valor. Quem tem experiência nessa área, quem tem, todo mundo era da Gazeta Brasileira, eu acabei ficando lá. E o teu sobrenome é Campos? Você é Campos Pinto? Porque Sou. ele é Celso Pinto. Ah, E aí, enfim, a minha história lá começou meio assim. Mas aí, quando eu estava lá, depois de um tempo, o meu irmão falou assim: você não quer escrever uma coluna de carreira? Uma coluna. Aí eu falei, porque estava precisando, né? Eu falei, pá. Aí eu comecei como repórter, né? Depois, quando ele já não estava mais lá, é que eu virei editora assistente, depois editora. Então, aí eu comecei a escrever, cara. Eu mostrei para ele. Aí ele falou assim: acho que não. Foi o melhor conselho. Ele, e não tinha nada a ver, porque eu não tinha o que dizer naquela época, entendeu? entendi. E tanto é que quando eu. E aquilo foi uma coisa assim, porque eu tentei e tal. Ele falou: olha, e foi até gentil, né? Ó, podia melhorar aqui, melhorar aqui, mas, sabe, eu não senti firmeza. Eu falei, cara, não, tipo, não era o momento. Não é o momento. Tanto é que quando eu comecei, não, porque uma coisa é você ser jornalista, outra coisa é você ser colunista. São coisas completamente diferentes. O colunista vai se expor às suas ideias, vai tomar partido, vai dar sua opinião. O jornalista não faz isso. O jornalista, ele retrata um momento, uma ideia, um fato. Então, é muito difícil para um jornalista virar um colunista. É diferente de um consultor, é muito diferente. Então, quando eu, lá em 2018, comecei a escrever minha coluna, eu encontrei uma assinatura minha, né? Ah, Assim, a minha coluna é muito o que eu penso hoje, é muito... Mas, assim, eu demorei muitos e muitos anos para poder ter essa firmeza, sabe? Essa certeza do que eu estou falando, né? Essa observação e de assumir o que eu estou falando do jeito que eu sou. Então, eu acho que esse foi um conselho, nossa, foi muito bom, assim, porque eu não estava preparada, entendeu? entendi. E quando eu realmente resolvi, eu estava bem preparada para começar, então. Muito bom. Se aprendendo e tal, né? Muito bom. E o pior conselho? O pior, eu vou falar o pior melhor, tá? É o pior e é o melhor. O pior conselho foi assim: por que você não faz um mestrado? Eu com tudo que eu faço na vida, é podcast, é não sei o quê, é Globo News, é coluna, carreira, ai, não sei. Não, faz. Mas, na verdade, é um bom conselho. Eu digo que é o pior porque, assim, caramba, chegou no fim do semestre passado, completei 1 ano, né? Que foi quando eu fui pro Canadá fazer a parte que tem que fazer fora. O ano que vem eu vou fazer outra parte fora em outra escola também, ainda não sei qual, mas é complementar do curso. Aí eu tava com pneumonia, eu tava cansada, tinha que entregar o projeto. Olha, foi assim, final de temporada dramático, sabe, da série. Você está fazendo por onde? Na FGV. Na FGV. A Maria José Tonelli, obviamente você conhece, que também é colunista, né? O conselho foi dela. É? Então, a Maria José, eu a conheci no programa Lideranças Virtuosas, lá do Alexandre de Michele e da Angela Donaggio, e estávamos agendados a semana passada ou retrasada, e ela estava afônica, e ela desmarcou, porque ela escreveu um livro sobre, não vou lembrar exatamente, mas era a dificuldade da vulnerabilidade para nós homens. E aí uma correlação no mundo corporativo que eu achei maravilhoso. E aí eu escrevi para ela e falei, professora, preciso entrevistar, né? Então ela é tudo um spoiler espetacular, assim, né? Mas ela tá agendado, acho que daqui a 2 semanas. Ela é minha mentora ali no mestrado, ela é minha orientadora, inclusive. É mesmo. Então, estamos juntos nessa aventura. E ela me convenceu, assim, ela não me deu tempo de pensar, porque ela fez uma coisa muito bacana comigo. Ela me convidou, antes do mestrado, antes de
Enfim, quando a gente coordenou junto, a gente se conheceu o curso que o Valor fez com a FGV. Daí que a gente se conheceu, e aí eu comecei a entender como é que monta curso. Eu fiz, foi uma idealização minha ali na no Valor. E aí, depois enfim, a gente trabalhou junto 2, 3 anos ali, toda semana trabalhando junto, então. Aí um dia ela falou assim: "Meu, você não quer dar uma aula lá no curso da alta gestão para ver como é que é e tal?" Aí eu falei: "Mas eu?" falei assim: "Não, você já sabe o que você tem que falar, é só botar no papel, vai lá." Uhum. E aí ela me botou uma pilha e eu dei a primeira aula. E eu achei aquilo sensacional. Falei: "Nossa, que legal", que era meio contando história e tal. Isso. Bom, aí no ano seguinte ela: "Agora quer ir de novo?" Aí eu já mudei o que eu ia falar, porque a primeira vez foi meio eu fiquei um pouco tinha que se relacionar com o que eu estava escrevendo no Valor. Sabe, eu Sim. fiquei meio presa. Surpresa, né? O segundo foi legal, mas não teve tanta interação. Esse ano eu fui fazer agora, recentemente, uma outra aula. Cara, dessa vez foi muito legal, porque eu cheguei no aí ela falou assim: Tá chegando." Eu falei: "Tá vendo?" E aí ela falou, quando eu comecei: "Mas por quê?" Porque eu comecei o mestrado, e no mestrado eu começo a ver como os professores dão aula, entendeu? Então, para mim, além do aprendizado da matéria, das coisas, tem o aprendizado de Benchmarking, né? quem é o bom, e por que que ele é bom, e como é que Isso, ele faz. isso. Então eu acho que é uma coisa que eu ainda você falou da terceira profissão, pode ser uma também. É, muito, muito bacana. Se eu fizer uma comparação eu dou aula no IBGC desde 2018 e também aconteceu por acidente, faz 7 anos. As aulas que eu dou hoje são completamente diferentes e eu sou muito autêntico. Obviamente tem uma ementa, mas eu tenho que fazer do meu jeito, que é muito diferente de um outro colega que pode dar o mesmo módulo. Geralmente, em São Paulo, eu dou aí os módulos de missão do conselho e papel do conselheiro, que é o módulo de abertura, assim. E eu brinco, vida como ela é, Nelson Rodrigues, vamos falar do que está pegando nas empresas, o que acontece, sabe? E eu acho que as pessoas se conectam, porque você tem a teoria por trás, mas é a interpretação, a tradução, melhor dizendo, dessa. Muito bacana teu relato, sabe? Eu me identifico muito mesmo. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Agora, a jornalista me faz uma pergunta. Ah, eu queria saber, eh, como que você descobriu essa sua vertente do podcaster? Olha, isso é uma pergunta. Acho que tem várias nuances. Eu não sei se eu tenho uma resposta exata, assim. Eu acho que, primeiro, eu sempre fui um cara muito atento às pessoas. Essa coisa que você falava de você observando, né? Você criança pequena, lá com a guitarrinha e tal. Eu sempre fui um cara muito observador, assim, dos comportamentos das pessoas. E tem um outro recorte que eu acho que é importante. Eu sou formado, que é uma coisa inusitada, minha formação é na faculdade em odontologia. Então, eu cheguei a trabalhar 1 ano e meio como dentista, em consultório, Agora você me surpreendeu, E, hein? e eu aprendi na faculdade sobre o princípio da anamnese, que é a observação do não dito, linguagem corporal, sinais e etc. Aí eu venho fazendo a minha carreira executiva, porque vou contar aqui em 30 segundos, mas eu saio da odontologia, descobri que eu não queria ficar na odontologia dando aulas de inglês, essa coisa de me relacionar, gostava de me relacionar, dar aula para criança e adolescente é uma coisa que eu adorava. Aí meu pai tinha uma agência de publicidade, fui fazer uma pós, aí fui trabalhar na agência na área de atendimento e planejamento. Aí fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, volto, entro no marketing e em 2007 eu estou saindo da posição de CMO, eu trabalhava no Grupo Positivo, para ser vice-presidente de tecnologia educacional da Positivo Tecnologia. E o grupo contrata a Russell Reynolds, uma das maiores empresas de search, e quem era country manager na época era a Fátima Zorzato. Ótimo. E a Fátima, ela vira para mim, porque como eu conhecia tudo, o presidente do Positivo disse: olha, o André conhece tudo a cadeira, eu quero 2 finalistas. E me colocou então para ser fazer a interface direta com ela.
E aí, no intervalo em São Paulo, na Russell, entre entrevistas, quando eu estava conhecendo os candidatos da primeira short, a Fátima vira para mim e fala: deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em ser headhunter? Eu falei: não. Ela falou: eu precisava te dizer isso, você tem muito jeito, você tem uma coisa, a forma como você entrevista as pessoas é muito diferente. Parece que você trabalha na Russell há muito tempo, você é off-limits para mim, mas eu precisava te dizer isso. Então ela é uma madrinha da propósito da minha empresa, porque isso vem. Aí eu abro a propósito, inclusive eu montei um business plan lá no final de 11 e mostrei para a Fátima, que eu brinco que ganhei a benção da madrinha, e aí eu começo a fazer essa vertente de observar as pessoas, trabalhar com o executive search, daí trabalhar com desenvolvimento, e aí o network vai se abrindo. Eu começo a conhecer mais e mais pessoas e eu falo, olha, eu preciso, aí entra o Cavaleiro da Luz. O mundo precisa de inspiração. Então eu vou criar um podcast. Eu moro em Curitiba, então vou pro online para não ter que ficar indo para São Paulo. E aí eu posso entrevistar pessoas no mundo todo. Posso entrevistar a Stella Campos, né? E veja como a coisa funciona bem se a gente tiver boa conexão de internet. E aí, esse ano eu vou terminar com 50 episódios já. Eu publico um novo a cada 15 dias. E é uma coisa que, para mim, eu entro em flow aqui com você. Eu não tô... não é algo forçado. Então, para mim, é um prazer estudar sobre a tua vida, para preparar um script, e aí aqui fazer uma dança com as pessoas. Então, eu acho que é uma soma disso tudo para chegar nesse momento e poder me colocar a serviço tentando trocar histórias, me inspirar, porque eu sempre digo, se eu me inspiro com o que você está dizendo, existe uma chance muito grande de as pessoas reagirem, que é o que tem acontecido. E aí agora eu comecei a ser procurado por empresas, né, de PR, você conhece isso melhor do que eu, oferecendo seus CEOs para serem entrevistados. Olha que legal. Que é uma coisa que eu tenho que me manter fiel à minha essência, aquilo que eu quero. Então, de forma nenhuma. Segunda-feira, eu estava jantando com uma pessoa que falou assim, e você cobra das pessoas para entrevistá-las? Eu falei, claro que não. Eu faço isso porque eu estou respondendo a um chamado meu, uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, você veja como, tá? E aí começaram a aparecer outras coisas do tipo, vamos fazer uma conversa com propósito, formato talk show nas empresas, que eu acho muito legal, porque daí eu humanizo as lideranças, sabe? Então eu já fiz presidente de conselho, CEO de empresa, porque daí eu quero ir para a pessoa, não é a cadeira, é o ser humano que naquele momento está na cadeira. Então, acho que são alguns recortes que ajudam a explicar aí. Obrigado por me dar a oportunidade de contar essa história. Não, foi ótimo. Bom saber também. Muito bom. Um livro marcante na sua vida. E por quê? Então essa pergunta eu estava pensando aqui. Mas eu vou fugir dos... Eu leio muito livro de gestão, né? Do meu trabalho e tal. Mas eu vou fugir disso, tá? Eu vou falar um livro que... Nós que somos, né? Falando com a autora aqui, agora... Off-Broadway. Então, eu gosto muito de todos os livros do John Fante. Então, Espere até a Primavera Bandini. Só ouvi falar, não li. Olha, são livros, tem 4 livros da época do Bandini, que é o Pergunte ao Pó, é o Rumo a Los Angeles. O John Fante, ele é um autor que, assim, eu li há muito tempo e eu li tudo dele, assim, porque eu gosto muito. Ele escreve de uma forma muito concisa. Ele conta muitas histórias da família, né? Um imigrante italiano, nos Estados Unidos, então é aquela coisa de família italiana, a relação dele com a mãe, uma família muito pobre, isso é o Bandini, né? A formação de um adolescente dentro, né, como um imigrante, como um outsider, né? E como ele constrói ali a vida dele. E depois ele segue, porque os livros, esses são autobiográficos, né? Então depois ele vai para Los Angeles, já um adolescente cheio de sonhos na cabeça. Ele quer ser um escritor, que não sei o quê, e ele vai tomando a real da vida, né? Não é simples, ele mora num lugar, né, simples, a namorada dá um monte de problema. Assim,
Mas é a descoberta da vocação, da profissão, da vida, né? Do lado do lado. Então aí ele vai para rumo a Los Angeles, ele já está, ele já virou um escritor, mas ele começa a ser roteirista de Hollywood e ele desmascara tudo né? Aquele glamour já foi, né? E aí o John Fante, e depois aí tem o Ashley Holmes, tem vários, eu li vários. E isso é de 1938, o primeiro livro. E ele escreve, alguns foram lançados em 85, demoraram para serem publicados. E ele escreveu o último livro dele, tadinho, ele teve diabetes e ele perdeu as 2 pernas e ficou cego. Nossa. Ele escreveu ditando para a mulher dele, que foi mulher dele a vida toda, 40 anos juntos. E é o último livro dele, que foi lançado em 82 e depois ele faleceu. Mas é um escritor, assim, muito sensível e ao mesmo tempo, ele é muito divertido, tá? É engraçado, humor. Então, ele influenciou muita gente. É um texto direto, cheio de humor, mas muito profundo. E para quem, como eu, nunca leu nenhum livro dele, qual que você recomendaria para começar? Porque, obviamente, eu vou comprar, né? Ah, tá. Olha, eu gosto... Eu leria os 4 primeiros, né? Que é o Esperete Primavera Bandini, o Pergunte ao Pó é o clássico dele, considerado clássico, é o Ask the Dust, né? E o Oeste de Roma eu gosto muito, porque ele mais velho fez que ele editou, sabe? Também eu gosto bastante dessa sensação essa visão dele sem enxergar, né? Aquilo. Eu vou comprar todos. Eu recomendo. Meu Deus, aqui em casa toda semana é Natal, porque para mim o Natal é quando chegam os meus livros, né? Que eu entro lá na Amazon e eu gosto de ler físico, eu gosto de dobrar ele, sabe? Então, eu tenho Kindle, eu leio algumas coisas em inglês, eu leio no Kindle. Principalmente de trabalho, porque me ajuda, né? Às vezes você quer uma palavrinha, toda hora indo atrás. Mas eu gosto de livro físico, quando é para ler por prazer e tal, ou se eu recebo o livro, eu leio também. Mas eu deixo o Kindle para ler em outras línguas mesmo. E algum livro de gestão que você estaria como importante? Ixi, agora você me pegou no treino, né? Também você fala, puxa, esse livro tem uma coisa especial, sabe? Porque eu leio um atrás do outro também de gestão, sabe? E eu uso o que eu gosto para as minhas aulas, para as palestras, workshops que eu faço e tal. E tem muita coisa ruim e tem poucas coisas boas. Então, assim, eu fico garimpando essas pepitas de referências, sabe, que são significativas. Olha, eu vou te falar que os que um livro que me impactou, talvez, que eu gosto, que é difícil, né? Porque são livros tão diferentes, mas eu gosto muito o Agilidade Emocional, só porque eu já falei, né? Susan Davis, bastante desse livro. Eu acho que ela é interessante. Eu gosto desses aí, o Daniel Pink, eu gosto bastante daquele que fala sobre motivação, o Drive. O Drive eu li também. Drive, acho legal. E tem muitos, né? E os clássicos, né? Acho que eu gosto o Jeffrey Pfeffer, eu acho que ele é sarcástico, é interessante. O Uris, bom, tem muitos, né? É difícil começar. Já são boas citações. De forma nenhuma eu quero te, né? Estou falando de alguma... Não, é só para referências mesmo, né? É porque, assim, tem muita gente que eu entrevisto, então eu leio mais, né? Daniel Goleman eu já li bastante. Eu li... Tem outro que eu gosto. Sabe um que eu adorei, que foi até uma dica, eu entrevistei a Isabela Vanderlei, né, que é General Manager da Novo Nordisk aqui no Brasil. E a Isabela que me indicou o Potencial Oculto, que é o último da... Eden Grant, eu esqueci. Muito bom. Muito bom. Esse em especial eu gostei muito, porque os outros eu li os demais, mas esse falou muito comigo. Não, porque esse é oculto, é legal. Eu, inclusive, entrevistei ele sobre esse... Eu vi. Não, ele é um cara muito sagaz. Muito. E o podcast dele é muito bom, o Thinking. Então, ele é engraçado de entrevistar, porque eu entrevistei ele 2 vezes já.
E assim, ele é super mega ocupado, né? E- É assim, é difícil marcar, difícil. Ele realmente é dos 15 minutos, né? 15 minutos, né? Mas eu vou te dizer, esse cara, em 15 minutos, ele falou tanta coisa legal e que não era exatamente só sobre o livro, é sobre. Ele formula na hora, ele é muito rápido, muito. Ele é muito bom, muito. Eu sou E assim, fã de É carteirinha. um cara que tem muito que dizer em 15 minutos. É assim, impressionante o do Gresham. Ele é rapidinho, né? Ó, certeiro. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Eu mudaria essa desigualdade social. Eu acho isso o fim da picada, sabe? A gente ter essas desigualdades e principalmente no Brasil, né, gente? No mundo inteiro, né? Se fosse mágico mesmo, era para o mundo inteiro. Eu acho que todo mundo devia ter o mínimo para sobreviver de uma forma digna, sabe? Vamos pensar assim no exercício daqui a 70, 80 anos, 100 anos, se as pessoas lembrarem da Stella, e aí não é um exercício de ego, mas de legado, as pessoas vão dizer, você quer que, você vive para que as pessoas digam, Stella foi uma pessoa que... Foi uma pessoa que foi honesta no que ela disse, tentou trazer um pouco de beleza nesse mundo pela música e um pouco de autenticidade pelo jornalismo. Uhum. Que de novo vem a confiança das 3 palavras do teu propósito pessoal. E o impacto da música. Muito bacana. Tem alguma pergunta que eu deveria ter te feito e que eu não fiz? Estou perguntando para a grande mestra. Ah, meu Deus, pergunta? Olha, eu acho que você é muito bom de pergunta, viu? Pergunta que não fez? Eu acho que eu perguntaria para mim, aliás, foi inspirada pelo meu amigo de ChatGPT, né? Por que você ainda trabalha tanto? Por que você continua dizendo sim, trabalhando demais? Eu acho que essa é uma pergunta. E qual que é a resposta, então, para essa pergunta? A resposta um dia eu vou conseguir, gente. Um dia eu vou equilibrar isso aí. Eu ainda tenho plena esperança. A gente falou a palavra esperança é importante. De que um dia eu ainda vou ficar numa coisa mais tranquila. Eu sempre tive o sonho de morar num lugar tranquilo e tal, mas tô acabando entendendo que não é exatamente lá, sabe? É aqui mesmo. E para terminar, uma frase ou uma mensagem que você pode deixar para a gente que seja importante para sua vida. Eu acho que a mensagem é: acredite no seu potencial, sabe? Acredite em você. Porque eu acho que, assim, por mais que as pessoas possam duvidar do que você possa fazer, por mais que o mundo te diga não, vai, se você acredita, se você confia no que você sabe, se o que você sabe tem a ver com os seus valores, confia e vai. Porque eu acho que ninguém mais sabe melhor do que você pode fazer do que você mesmo. Muito bom. O mesmo conselho que você daria para a jovem Stella com 20 anos. É isso aí. Muito bom, muito bom. Stella, eu não tenho palavras. Muito, muito obrigado. Acabamos até alongando mais do que alinhado. Muito, viu? É quase uma longa-metragem, mas valeu muito. Muito, muito obrigado, viu? Muito obrigada, André. Foi um prazer conversar com você. Muito bom. Muito obrigado a você que acompanhou mais esse episódio aqui do podcast. Se você gostou, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração, mais propósito. Muito obrigado e até o próximo episódio.